Bom, pessoal, estamos de volta e agora a gente vai tentar gravar o jogo, né? E se tiver algum problema, vai aparecer aqui a mensagem, né, os erros aqui pra gente, né, as mensagens de erro, e aí a gente vai tratar, vamos ver o que deu errado, tá? Mas vamos lá, eu espero que dê tudo certo logo na primeira execução. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Então, quando a gente clicar nesse botão, a gente vai ter que criar um objeto jogo e chamar esse método save e passar esse jogo para ele. Se tudo der certo, a gente vai inserir o nosso jogo lá no nosso banco de dados, tá bom? Então a gente vai fazer isso agora, tá? Vamos ver se vai dar certo. Então vamos lá. Então a gente vai aqui no nosso cadastro, né? Então aqui na nossa UI, cadastro. Então a gente tem aqui o menu salvar, né? Então quando a gente clicar no menu salvar, ele primeiro vai validar o formulário. Se ele retornar true, ele vai cair aqui dentro. Então a gente não quer mais esse toast aqui, né? Na verdade agora a gente quer o quê? A gente quer um salvar jogo aqui, né? Por exemplo, tá? Então vou criar aqui um método salvar jogo e vamos criar esse método. Então posiciono o cursor em qualquer lugar, Alt Enter. Segunda opção, criar essa function aqui pra gente. Legal. Deixa eu minimizar aqui para a gente ter bastante área de código aqui livre. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, nesse salvar jogo aqui, a gente tem que criar o objeto jogo, né? Então vou até marcar aqui para a gente, ó. Vamos criar um objeto jogo, né? Um objeto jogo. Então a gente vai fazer o quê? Então vai criar aqui, né, um val, chamar de jogo, que é igual a jogo, né? Legal, e vamos dar um import aqui para ele também, né? Dar um import é o segundo aqui. Legal, lembra que esse jogo, pessoal, essa classe, ela é um data class, então a gente precisa fornecer alguns valores para ela, alguns parâmetros para ela, né? Lembra que o ID a gente não precisa, porque a gente nem tem. Esse jogo ainda não existe, então ele não tem ID. Então a gente até poderia colocar 0 aqui, tá? E colocar vírgula, né? E depois começar a inserir o restante. Então, por exemplo, o segundo valor que a gente precisa aqui, olha, depois do ID, é o título, né? Então a gente pode vir aqui, o título está onde? O título está no campo edit text, nome jogo, né? Ponto text ponto toString, né? ToString. Legal, então já passei aqui a primeira informação. O Kotlin, ele permite que a gente faça esse preenchimento aqui, inclusive, nomeado, tá, pessoal? E eu prefiro, porque depois fica mais fácil até da gente conseguir enxergar. E se eu faço nomeado, inclusive, a gente não precisa ficar colocando esse 0, porque eu acho que fica esquisito esse 0 aqui. Então eu vou fazer de um jeito diferente. Então, em vez da gente simplesmente ficar jogando os valores aqui nas suas posições, eu vou fazer essa inserção de forma nomeada, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui jogo, vou dar um Enter, tá, pessoal, para a gente quebrar isso aqui em várias linhas. Então, a primeira coisa que eu vou fornecer é o título, tá? Ó, percebe que já apareceu aqui o nome do campo, ó, título. E vou dizer que ele vale o quê? O edit text, nome do jogo, ponto, text, ponto, toString. Perfeito, ó. Vírgula. Qual é o próximo campo que a gente precisa preencher? A produtora. Então, isso daqui, pessoal, é um recurso bem legal do Kotlin que eu gosto bastante de usar. Então, isso aqui a gente vai pegar do edit text produtora, né? Ponto text, ponto toString também, vírgula. Qual a próxima informação que a gente precisa? A nota do jogo. Então, a nota do jogo, então a gente vai colocar aqui a nota do jogo, que é igual. Aí lembra que a nota, pessoal, ela está aqui no rating bar, né? Então a gente tem que chamar aqui o nosso rating bar. Então vai ser o rating bar nota do jogo, ponto, rating. Então esse rating, esse atributo rating, ele devolve para a gente o número que representa lá a nota, as estrelinhas, tá? E lembra que a gente definiu, né, que essas estrelinhas elas podem ir de meio em meio. Então, meio, 1,5, 2, 2,5, tá bom? E tem um máximo de 5. Então, esse rating ele vai trazer essa nota para a gente, só que já convertida num número, tá bom? E no número ponto flutuante aqui, tá? Vírgula. Depois da nota do jogo, o que mais que a gente tem? O console, que é string, né? Então, console, que vai estar onde, pessoal? O console, ele está num spinner. Então, por exemplo, a pessoa veio aqui e selecionou aqui o Jaguar. Então, eu quero pegar esse texto que está aqui, ó, porque por enquanto é isso que a gente vai guardar, né? Então, a gente vai chamar aqui, ó, o nosso spinner console
ponto. Eu preciso pegar o que está selecionado. Então, selected item. Selected item, tá bom? Ponto toString, para ele converter para mim. Então, ele vai pegar o item selecionado e já converte para mim no string aqui para eu poder guardar ali dentro do console, tá bom? Vírgula, tem mais alguma coisa? O zerado, né? O zerado é true ou false, né? Então a gente vai chamar aqui, ó, zerado, que é igual o nosso checkbox, né? Como é que a gente chama lá? Checkbox zerado ponto isChecked. Esse isChecked, ele retorna para a gente um booleano, true ou false. Então, se tiver marcado, ele vai retornar true. Se não estiver marcado, ele vai retornar um false para a gente. Então, tá aqui, ó. Pessoal, então a gente criou aqui um objeto jogo, tá bom? Legal. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa mandar esse jogo para o nosso repositório, né? Então a gente vai ter que mandar ele para cá, ó, para o nosso jogo repository, né? E passar ele aqui para o nosso método save. E aí, se tudo tiver ok, ele vai salvar nosso jogo no banco de dados. Então, vamos voltar aqui. Então, eu vou criar uma instância do repositório, né? Então, vou criar aqui, né, uma instância do repositório. Pessoal, depois a gente ainda vai ver algumas outras questões aqui, tá? Por exemplo, abrir o banco de dados. Ele fecha sozinho ou eu tenho que fechar? Então depois a gente vai tratar isso. Por enquanto a gente só quer saber se o nosso insert aqui, se a criação do banco, da tabela está funcionando, tá? Então vamos lá. Então vou chamar aqui, ó, vou criar um repo que é igual a um jogo repository. E esse jogo repository, ele precisa que a gente passe o contexto, né? O contexto aqui é o this, né? Aqui o contexto da nossa aplicação. E aí a gente vai simplesmente chamar aqui, ó, um repo.save e vamos passar o nosso jogo, tá bom? Então tá aí, pessoal, olha, é assim, simples. Eu vou fazer uma coisinha, eu vou fazer com que esse método save, ele retorne um inteiro pra gente, tá, pessoal? Porque o que vai acontecer? Quando a gente salvar, a gente retorna um inteiro e aí a gente pede para ele mostrar inclusive o inteiro, e aí a gente vai ter certeza que ele gravou mesmo, né? Senão a gente vai ficar em dúvida aqui e tal, apesar que dá para a gente ver inclusive o banco de dados, tá, pessoal? Depois eu mostro para vocês como que a gente pode abrir isso só no emulador, tá? Aqui no emulador dá para a gente pegar o arquivo de banco de dados. No dispositivo real não dá para fazer isso, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que esse método save aqui, ó, ele vai retornar um inteiro, tá, pessoal? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar aqui, ó, um return, né? Melhor, vou fazer assim, ó, vou criar aqui um val, vou criar aqui uma variável que vai receber esse id, tá? E aí a gente consegue retornar isso lá para o nosso, para quem chamou o método save aqui. Então vou criar aqui um val, né? Vou chamar de id, que vai ser igual a isso daqui, tá? Então ele vai retornar para a gente aqui o valor que ele retornar aqui, né? O número que ele retornar aqui, ele vai guardar em id, tá? E aí a gente vai colocar aqui um return id, tá? Aí ele vai ficar falando aqui pra gente, ó, você está querendo retornar um id, mas o id ele é long, né? E o que a gente quer retornar é um inteiro. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, a gente pode colocar um ponto toInt aqui, tá? Porque como a gente colocou lá auto increment, pessoal, então lá ele vai sempre gravar um número inteiro. Ele vai gravar 1, 2, 3. Como ele não é ponto flutuante, ele não vai perder precisão nem nada, já serve aqui pra gente. Legal. E aí eu vou fazer o seguinte aqui então, ó. Aqui no nosso cadastro, né? Eu vou dizer para ele... Vou criar aqui também um id aqui, ó, que ele vai receber o retorno desse método save. E vou colocar aqui um print, né? Registro criado, né? E vou pedir aqui para mostrar o ID, tá bom? Para a gente poder enxergar. Vou colocar aqui um monte de asterisco aqui para ficar fácil da gente enxergar ele lá no console aqui do Android Studio. Legal. Bom, pessoal, então agora a gente vai testar, né? Vamos ver se realmente está funcionando. Então, só para a gente ver aqui se a lógica está certa, né? A sequência aqui. Então, quando eu clicar no botão salvar, ele vai validar o formulário para mim. Se tiver tudo preenchido, ele vai chamar o salvar jogo. No salvar jogo, ele vai criar um jogo, né, com todos os atributos que são necessários.
e vai criar um repositório e vai chamar o método save passando o jogo para ele. Legal, e vai mostrar para a gente qual foi o ID que foi gerado no banco. Então, se a gente receber um ID aqui no console, pessoal, aqui no run, indica que tudo correu direitinho, tá bom? Legal, então vamos salvar aqui. Vamos parar, inclusive, a aplicação para ele rodar desde o começo. E vamos cruzar os dedos, né, e torcer para que tudo funcione. Então, vamos lá. Então, por enquanto, só tem isso aqui. Lembra que isso aqui está vindo de uma lista que a gente colocou manualmente. Depois a gente vai também pedir para ele mostrar para a gente o que está no banco de fato. Mas, por enquanto, vamos testar aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, o nome do jogo aqui. Vou colocar aqui, pessoal, o Castlevania. Tá? Castlevania... Qual é a produtora do Castlevania? É a Konami, né? Então, Konami, legal. Vou deixar aqui Super Nintendo, eu zerei esse jogo e vou colocar que ele é um jogo excelente, nota 5, tá bom? Então, vamos lá, vamos salvar, vamos ver o que vai acontecer. Ah, perfeito, pessoal, olha lá, né? Ó, registro criado, 1. Então, ele criou o banco de dados para a gente. Então, o que acontece? Quando a gente chamou esse repositório aqui, ó, quando a gente chamou o repositório, né, o repositório ele teve que instanciar esse atributo dbHelper. Então, ele teve que instanciar esse objeto dbHelper. Quando ele foi instanciar esse objeto pela primeira vez, ele leu aqui, né, o parâmetro que a gente passou, que a gente queria que o banco se chame jogo.db. Ele percebeu, opa, esse banco não existe. Então ele criou o banco. E logo após ele criar o banco, ele executou o método onCreate e passou a instância desse banco para a gente. E a gente falou para ele, cara, banco, execute esse SQL aqui. E aí ele executou esse comando que está nessa string aqui, nessa constante string que a gente escreveu aqui embaixo. Ó. Então ele criou a tabela para a gente com todos esses campos. Tá bom? Legal. E aí o que aconteceu depois? Ele chamou o método save, né? Então o método save, a gente passou o jogo, aí ele abriu o banco, né? Pegou a instância do DB, né? O dbHelper que a gente criou aqui. Então ele pegou uma instância, só que em modo escrita. A gente definiu quais são os valores que vão ser inseridos no banco e usamos aqui o método insert, passamos aqui qual é a tabela e passamos os valores. E aí, internamente, o Android fez lá o comando insert, né? Ele rodou um comando SQL no nosso SQLite e gerou lá e criou o registro para a gente, né? E retornou o ID, né? E aí ele mostrou para a gente aqui. Se a gente for inserir um outro registro, né? Lógico que a gente tem aqui que fazer um tratamento, né, pessoal? Por exemplo, colocar aqui... a gente pode, por exemplo, depois que você salvar aqui, pode aparecer uma mensagem, né? Por exemplo, jogo salvo com sucesso. Deseja salvar outro jogo? Sim ou não? Se ele responder sim, a gente limpa o formulário e posiciona ele aqui já no primeiro campinho para digitar o novo jogo, né? Se ele responder não, ele retorna para a tela anterior e já mostra o novo jogo cadastrado, tá bom? Legal, vamos cadastrar mais um, só para a gente ter certeza aqui, né, se está tudo funcionando. Vou cadastrar aqui, ó, o Killer Instinct, ele é da Rare, né? Vou colocar aqui, ó, que é, sei lá, é um Xbox One, nem sei se tem esse jogo para o Xbox One, mas eu vou colocar aqui. Eu não zerei esse jogo e eu vou dar uma nota 2,5 para ele, tá? Quando eu clicar em salvar, tem que aparecer aqui o registro número 2, né? Ó, o próximo tem que ser o número 2. Vamos lá, salvar, aí, número 2. Então, pessoal, a gente já está gravando os nossos jogos no banco de dados SQLite local aqui no nosso aparelho, tá bom? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para, né, o usuário confirmar, se ele, a gente vai, na verdade, dar um feedback para ele, ó, o jogo foi salvo com sucesso, né? E vamos perguntar se ele quer gravar outro. Se ele responder sim, limpamos o formulário e ele preenche mais um jogo aqui. Se ele responder não, ele retorna para a tela inicial, né? Ou se de repente, não vou mais não, ele retorna aqui e já faz aqui para a gente a atualização. Ele vai ter que mostrar aqui os jogos que estão cadastrados no banco e não mais ficar mostrando aquela listinha do Data Source, tá bom? Pessoal, é isso daí, tá bom? Próxima aula então. Até lá!